dar continuidade agora. Antes, vamos dar uma olhada um pouco sobre o assunto direito político. Lembrando que é só um pequeno resumo e que a aula completa sobre cada um desses tópicos, direitos políticos, partidos políticos, nacionalidade já foi tratado. Mas os demais assuntos constantes na prova e no edital serão posteriormente gravados, aulas completas, bem detalhadas. Agora é só um pequeno resumo sobre direitos políticos. E eu vou começar sobre direitos políticos falando sobre o direito de sufrágio. O direito de sufrágio ele está relacionado ao direito de voto e também está relacionado ao direito de você poder participar do Estado, está também relacionado ao direito de você se eleger. Então, o direito ao sufrágio ele é mais amplo do que o direito do voto, mas o direito do voto é uma forma de exercício do direito de sufrágio. Então, a gente pode definir o direito de sufrágio como a possibilidade de poder votar, de poder ser votado e de participar das decisões do poder público. Quando eu falo aqui em possibilidade de poder votar, está diretamente relacionado com a alistabilidade, que é quando você adquire seus direitos políticos. Quando eu falo em ser votado, está relacionado à elegibilidade, ou seja, você poder se lançar candidato e exercer uma candidatura. E quando eu falo aqui em participar do governo, das decisões do governo, eu estou falando em você poder participar de plebiscitos, referendos, de você poder propor uma iniciativa popular de lei. Então, tudo isso está relacionado com o sufrágio. Perceba que o sufrágio é mais amplo do que o direito do voto. Então, isso é sufrágio. Está relacionado tanto com a capacidade eleitoral ativa, que eu vou falar agora, de poder votar, quanto a capacidade eleitoral passiva de ser votado e também de participar das decisões do poder público. A capacidade eleitoral ativa é justamente o que eu acabei de explicar. É a possibilidade de você se alistar como eleitor e votar, escolher seus representantes. Quando você tem essa possibilidade, você está exercendo sua capacidade eleitoral ativa. Ir no cartório eleitoral, tirar seu título de eleitor e exercer o seu direito de voto. Então, capacidade eleitoral ativa, direito de poder alistar-se como eleitor e votar. Possibilidade de alistar-se como eleitor e votar. É quando você se torna verdadeiramente um cidadão, quando você exerce a sua capacidade eleitoral ativa, quando você vai num órgão da Justiça Eleitoral e retira seu título de eleitor, lhe garantindo o direito de votar. Já a capacidade eleitoral passiva está relacionado com a possibilidade de você se lançar candidato e exercer um mandato político. É a capacidade que você tem de ser votado, não mais de votar, como na capacidade eleitoral ativa, mas nesse caso aqui, na capacidade de poder ser votado. Entenda como a possibilidade de ser eleito. Capacidade, possibilidade de você ser votado, de você ser eleito, de você ser um dos representantes do povo. Isso é capacidade eleitoral passiva. Alistamento, que é o ato de você se tornar cidadão e adquirir seu título eleitoral. O alistamento ele é proibido em alguns casos. A Constituição proíbe o alistamento para os conscritos e para os estrangeiros. Os conscritos e os estrangeiros são proibidos de alistar-se como eleitores. Eu vou anotar os conscritos durante o serviço militar obrigatório, tá? Eu não vou colocar porque não vai caber, mas os conscritos durante o serviço militar obrigatório e os estrangeiros. Os conscritos aqui não podem alistar-se como eleitor, ou seja, ele não pode ir num órgão da Justiça Eleitoral e tirar seu título. Por consequência, ele não vai poder votar. Por consequência também, ele não vai poder ser votado. Então, o estrangeiro e o conscrito, não podendo se alistar como eleitor, não poderá votar, não poderá também ser votado. Já o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e menores de 70.
Se você tem mais de 18 anos ou menos de 70, você é obrigado a estar alistado ou a alistar-se como eleitor e também a votar. Então, alistamento obrigatório, alistamento e o voto para os, botar assim, maiores de 18, botar aqui um menos, menores de 70. E aí a gente vem para cá para o alistamento facultativo. Veja, o alistamento é obrigatório para os maiores de 18 e para os menores de 70. Para os maiores de 16 e menores de 18, o voto e o alistamento, ele é facultativo. Vou botar aqui, ó, maior de 16, menor de 18. É facultativo. Também é facultativo para os maiores de 70 anos. Então, é obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70 e é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 e os maiores de 70. E também quero falar um pouquinho em relação às idades, tá? A Constituição ela estabelece idades mínimas para você poder se candidatar ou exercer um cargo político. E a Constituição ela vai dizer que para você ser presidente, vice-presidente, eu não coloquei por causa do espaço, o quadro é pequeno, posteriormente eu vou comprar um quadro maior. E eu gosto de escrever, quem assiste minhas aulas presenciais sabe que eu escrevo muito no quadro. Mas aqui não dá. Presidente, vice-presidente e senador, a idade mínima que é preciso ter constitucionalmente é 35 anos. Se você quer se candidatar a presidente, vice-presidente ou senador, você tem que ter no mínimo 35 anos. Para você ser governador ou vice-governador ou governador do Distrito Federal, você precisa ter uma idade mínima de 30 anos. Para você ser deputado estadual, deputado federal, prefeito, ministro de Estado, juiz de paz, basta que você tenha 21 anos. E por último, para que você possa ser vereador, você precisa ter no mínimo 18 anos. E essas são informações necessárias e suficientes para a gente responder as próximas duas questões da última prova da Polícia Militar de Pernambuco, realizada em 2018. Antes, eu quero falar um pouquinho rapidamente, lembrando que o objetivo da aula não é detalhar o assunto. Posteriormente, sim, vai ser gravada uma aula com muito mais detalhes do que isso. Isso aqui é só uma revisão, um resumo para que a gente possa responder as questões da prova. Falar um pouquinho sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular, tá? Que está aqui entre as formas de participação do povo diretamente no poder. Tanto o plebiscito quanto o referendo são formas de consulta à população sobre determinado assunto de caráter legislativo ou administrativo. Quando você quer saber a opinião da população sobre determinado assunto, você cria ou você submete essas pessoas a um plebiscito ou a um referendo. Qual a diferença entre os dois, já que ambos são consultas realizadas ao povo? No referendo, a consulta realizada ao povo, ela é posterior ao ato legislativo ou administrativo. Exemplo, Estatuto do Desarmamento. A lei foi criada, após ser criada, foi submetida à população por via de referendo para decidir se queria ou não que o Estatuto vigorasse e passasse a valer no Estado brasileiro. Então, referendo é uma consulta feita ao povo após a criação do ato legislativo ou administrativo. Já o plebiscito é uma consulta feita à população antes de realizar o ato. Ou seja, se você quer desmembrar um estado, ou se você quer fazer, por exemplo, a fusão de dois municípios, você precisa fazer um plebiscito antes de fazer a fusão ou a incorporação. Você precisa fazer um plebiscito para as populações diretamente afetadas, para que elas decidam antes que se faça se querem ou não. Então, a grande diferença entre referendo e plebiscito é essa. É o momento em que a consulta é realizada ao povo.
enquanto que no plebiscito a consulta é realizada antes, no referendo a consulta é realizada após o ato legislativo ou administrativo. E em relação à iniciativa popular de lei, que é uma das formas de participação direta da população no Estado, o cidadão ele pode criar leis através dos requisitos estabelecidos na Constituição, mediante a votação, a aprovação em votos válidos de 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, e em cada um dos 5 estados deve haver a votação de pelo menos 0,3% ou 0,3% em cada uma dessas unidades da federação, dessas 5 unidades, sendo a favor ao projeto de lei que será apresentado na Câmara dos Deputados. Então, referendo e plebiscito são 2 consultas feitas à população, referendo uma consulta feita posterior ao ato, plebiscito uma consulta feita anterior ao ato, e iniciativa popular de lei é quando a população se reúne, vota e cria um projeto de lei que será apresentado posteriormente à Câmara dos Deputados. Então, com isso, a gente tem informações necessárias e suficientes para responder as próximas 2 questões da última prova da polícia. E vamos a ela. Vamos agora responder as questões relativas a direitos políticos, tanto da prova PMPE 2016 como da prova de 2018. Acompanhe a questão. Acerca dos direitos políticos, analise as afirmativas abaixo. Teremos 4 itens para analisarmos e dizer o que é certo e o que é errado. Item 1. Quaisquer estrangeiros podem alistar-se como eleitores no Brasil, desde que mantenham residência fixa por 1 ano e optem junto à Justiça Eleitoral, dentro do prazo previsto em lei específica. Errado. Tanto os estrangeiros como os conscritos durante o serviço militar obrigatório, eles são inalistáveis. Eles não podem alistar-se como eleitores, nem os estrangeiros, nem os conscritos. O item 1 está incorreto, tá? Os estrangeiros não podem alistar-se como eleitores. Item 2. Os conscritos, durante o período do serviço militar, não podem alistar-se como eleitores. Correto. Os conscritos, junto com os estrangeiros, são inalistáveis. Não podem alistar-se como eleitores. Item 2 está correto. Item 3. Dentre as condições de elegibilidade para o cargo de senador, a Constituição Federal de 88 exige idade mínima de 35 anos. Correto. Presidente da República, senador, vice-presidente da República, a idade mínima como condição de elegibilidade é 35 anos, como eu falei na introdução do vídeo. Item 3, correto. Item 4. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instituída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Perfeito também, exatamente como consta na Constituição. É possível você impugnar um mandato eletivo ante a Justiça Eleitoral, desde que você cumpra o prazo de 15 dias contados da data da diplomação e você institua essa ação de impugnação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Item 4, também correto. E o gabarito, letra B de bola, os itens 2, 3 e 4 estão corretos. A próxima questão. As definições a seguir correspondem aos conceitos de alguns institutos inerentes aos partidos políticos. Analise-as. Vamos ver agora os conceitos e marcar a alternativa correta. Item 1. Direito que tem o cidadão de eleger, ser eleito e participar da organização e da atividade do poder estatal. Esse é o conceito de sufrágio universal. Está relacionado com a capacidade eleitoral ativa, com a capacidade eleitoral passiva e com a possibilidade de participação direta nas decisões estatais, quando, por exemplo, se vota um plebiscito, se vota em um referendo ou se propõe uma iniciativa popular de lei. O item 1 é a definição de sufrágio. Então, a gente vem para as alternativas, procura sufrágio e elimina as demais. Bem, não pode ser a letra A, não pode ser a letra C e não pode ser a letra E. Só sobrou ou a letra B ou a letra D. Vamos continuar analisando item 2. Exercício da democracia direta
forma de consulta ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Veja, consulta ao povo. Consulta ao povo pode ser plebiscito ou pode ser referendo. Só não tem nada a ver, se a gente for analisar a letra B, com capacidade eleitoral passiva, já que a capacidade eleitoral passiva é a capacidade de poder ser votado, de poder ser eleito. Então, ou é plebiscito ou é referendo. Consulta, falou em consulta feita ao povo, ou é plebiscito ou é referendo. A diferença está no momento em que essa consulta é feita. Como aqui na letra, o único que tem plebiscito é a letra D, a gente já marca ela como gabarito. Mas a gente vai continuar analisando. Refere-se à aptidão do cidadão de ser votado. Aqui sim é capacidade eleitoral passiva, de ser eleito para cargos representativos da democracia. Aqui é a definição de capacidade eleitoral passiva. O item 4, ele vai dizer o seguinte: projeto de lei apresentado ao Poder Legislativo por uma parcela da população. Iniciativa popular de lei. Perfeito. Letra D de dado. Sufrágio, plebiscito, capacidade eleitoral passiva e iniciativa popular. E essas foram as questões cobradas na prova 2016 PMPE. Agora vamos para a prova 2018. Acompanhe aí. Sobre os direitos políticos, analise as assertativas a seguir. E ele vai dar também 4 itens. Percebam como a prova de 2016 foi muito parecida com a prova de 2018. Muito parecida mesmo, né? Vamos analisar aí. Item 1, ele quer a correta, tá? Item 1. O direito ao sufrágio representa uma via de mão dupla, ou seja, capacidade de votar e de ser votado. Perfeito. Sufrágio está relacionado com a capacidade eleitoral ativa, votar, e com também a capacidade eleitoral passiva, ser votado. Então, o item 1 está correto. Item 2. Dentre as diferenças entre plebiscito e referendo, observa-se que, no primeiro, ou seja, no plebiscito, a consulta popular ocorre após a realização do ato legislativo ou administrativo. Errado, né, pessoal? O plebiscito, a consulta é pré, a consulta é anterior. Plebiscito, consulta é prévia. Referendo é que a consulta é após. Então, aqui ele trocou o momento da consulta. Está errada. Vamos ver agora o próximo item. Capacidade eleitoral passiva consiste no direito de ser votado. Perfeito. Capacidade eleitoral passiva. Perfeito. Direito de ser votado. Item 4. O cidadão que não completou a idade mínima para concorrer a determinado cargo público eletivo incorre numa das hipóteses de inelegibilidade. Correto, tá, pessoal? A banca considerou correto, mas assim, posteriormente na aula que eu vou gravar sobre direitos políticos, eu vou explicar que é diferente. Uma coisa são as condições de elegibilidade, ou seja, os requisitos mínimos que você precisa ter para você se lançar candidato. E outra coisa são as hipóteses de inelegibilidade. Mas assim, vamos entender como correta, tá? Se você não tiver idade mínima, você não pode concorrer àquele determinado cargo. Por esse ponto de vista, ele fica inelegível, tá? Mas eu vou gravar um vídeo explicando a diferença entre condições de elegibilidade e hipóteses de inelegibilidade. São coisas diferentes. Mas a banca considerou aqui como correto. Eu não posso dizer que está totalmente errado, porque realmente, se você não tiver a idade mínima, você não pode concorrer àquele cargo, tá? Mas isso é uma condição de elegibilidade que não foi atendida e não uma hipótese de inelegibilidade. Mas assim, para a gente não brigar com a banca, a gente tem que marcar uma alternativa. Então a gente entende, tá? Que realmente, no final das contas, ele acaba aqui ficando, que não podendo concorrer àquelas eleições, se tornando inelegível. Mas eu gostaria de deixar essa observação, que são coisas diferentes. Condições de elegibilidade é uma coisa, hipótese de inelegibilidade é outra. E o gabarito fica a letra B. Correto o item 1, correto o item 3 e correto item 4
mas, a meu ver, parcialmente correto, tá, pessoal? E a questão 13, que foi anulada, mas eu gostaria ainda assim de falar sobre ela, vamos analisar os itens também, ele quer a correta. Sobre os militares e os direitos políticos, analise as proposições a seguir. Item 1. O militar pode ser alistável. Todavia, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos são inalistáveis. Correto. O militar pode ser alistável? Pode. Se ele tiver no serviço militar obrigatório, ele pode? Não, né? Se ele for conscrito durante o período do serviço militar obrigatório, ele é inalistável, junto com os estrangeiros. Item 1, correto. Item 2. O militar alistável é elegível. Assim, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Correto. O militar alistável aqui não é o militar que está durante o serviço militar obrigatório, tá? Aqui é o militar que não está nessa condição de serviço militar obrigatório. E sobre o militar, funciona assim. O militar, se ele for alistável, ou seja, se ele puder adquirir seu título eleitor, se ele puder adquirir a capacidade eleitoral ativa, ele também pode adquirir a capacidade eleitoral passiva, ou seja, ele pode se lançar candidato. Então, o militar alistável, ele é elegível. Agora, em relação ao tempo dele de serviço militar, existe uma observação. Se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele deverá se afastar da atividade e esse afastamento é um afastamento definitivo. Se ele ganhar ou se ele perder, ele não volta mais para o serviço militar, tá? Se ele tiver mais de 10 anos de serviço e ele for empossado, ele for eleito a partir do momento que ele for diplomado, da data da diplomação, ele passa para a inatividade, tá? Ele vai ser agregado pela autoridade superior e em seguida ele passa no ato da diplomação, se ele for eleito, automaticamente para a inatividade. E o item 2 ele vai falar justamente isso. O militar alistável é elegível, assim, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior, exatamente. É um afastamento aqui, mas esse afastamento não é um afastamento definitivo daquele militar que tem menos de 10 anos. É o afastamento temporário, tá? Porque o militar, ao completar 10 anos de efetivo serviço, ele adquire uma certa estabilidade. Então, se ele tiver mais de 10 anos, ele vai ficar agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa no ato da diplomação para a inatividade. E o item 4, que foi o motivo de terem anulado a questão, e eu falei isso quando eu corrigi a prova antes de sair o gabarito, o militar eleito passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Aqui, ele não deixou claro qual militar. O militar com mais de 10 anos ou de menos de 10 anos? Porque o militar, se ele for o de mais de 10 anos, aqui que ele está falando, aí sim, a alternativa seria correta. O militar eleito, aqui ele deveria especificar que tenha mais de 10 anos, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Agora, ele deixou, como ele falou que somente um militar, qual militar? O que tem mais de 10 ou o que tem menos de 10? Porque se ele tiver menos de 10, no ato da diplomação, ele não passa para inatividade não, porque o afastamento dele é definitivo, ele não vai para inatividade. Então, como aqui ele deixou em aberto, o militar, qual? O que tem mais ou o que tem menos de 10 anos? Porque são situações diferentes. O que tem menos de 10 anos se afasta definitivamente. O que tem mais de 10, ele é agregado. E ele, o que tem mais de 10, que já adquiriu a estabilidade, ele sim, no ato da diplomação, passa para a inatividade. Então, esse quarto item tornou a questão nula, porque fica sem gabarito, porque ficaria somente os itens corretos, 1, 2 e 3. E nós não temos essa alternativa, né? Se ele especificasse aqui, aí seria o gabarito letra A, né? Se ele colocasse que o militar que possui mais de 10 anos de serviço, no ato da diplomação, passará automaticamente para a inatividade. Aí estaria correto. Como ele não especificou, tornou a questão nula e o item duvidoso, logo a questão teve que ser anulada. Com isso a gente encerra aqui essa resolução
dessas questões sobre direito político, tanto da prova de 2018 como da prova de 2016. Continue acompanhando os vídeos, vou responder todas as questões, tanto da prova de 2016 como 2018. Bons estudos e até a próxima.